Band e também na internet. Boa noite. A madrugada foi de muito trabalho e angústia para alguns moradores de Camaçari, na região metropolitana. A chuva forte alagou ruas e casas onde muita gente perdeu tudo o que tinha. A população alerta que esses alagamentos são um problema antigo, já que o rio que transborda não tem a manutenção necessária. Choveu forte durante toda a madrugada. No início da manhã, as ruas do bairro de Jardim Brasília, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, amanheceram completamente alagadas. Nestes vídeos é possível ver os carros com água batendo na porta. Mas a pior situação foi dentro das casas, onde o estrago foi grande e muitos moradores perderam móveis e eletrodomésticos. A gente perdeu 2 guarda-roupa, 2 máquinas de lavar, que uma é minha e uma é da minha vizinha. Perdeu o armário da cozinha, que quando molha a madeira desfalera, e perdeu a geladeira. Ao menos 4 caçambas cheias de colchões, camas, sofás, restos de móveis e entulhos saíram da Rua das Araras. Dona Antônia estava tentando limpar a casa e retirar a lama após passar a noite em claro. Olha aí, as marcas estão aí, ó, na parede, para todo mundo ver as marcas. Quase mais de meio metro de água, quase 1 metro de água. A geladeira flutuando, as máquinas de lavar perderam. E os móveis também, foi o guarda-roupa, foi tudo, foi perdido. E como já há 20 anos que eu moro aqui, assim, desse jeito assim, aconteceu isso, mas tem muitos anos. Segundo os moradores, a principal causa do alagamento é este córrego, que fica no fundo do bairro. Quando chove, a água sobe tanto que cobre esta ponte. E aí, a água misturada com lama e entulho vai para dentro das casas. Isso também acontece porque não tem a prevenção. Porque quando a prefeitura vem dragar, eles pegam a terra e joga do lado e do outro. Eles não recolhem aquele material para fora. Eles deixam o material armazenado na beirada do rio, na margem do rio. E aí, quando chove, a terra volta para dentro do rio. Aí entope as redes fluviais e aí acontece essa enchente. O prefeito reeleito da cidade, Elinaldo Araújo, do Democratas, esteve no bairro e afirmou que a obra para resolver o problema do rio Camaçari está parada há mais de 1 ano. Passou mais de 1 ano para destravar essa obra, foi várias burocracia. Mas graças a Deus a obra já foi reiniciada. Esse trecho, que é o trecho que vamos dragar todo o rio e também tirar aquela ponte, né, que vai sanar esse problema, já está sendo encaminhado, a obra vai iniciar semana que vem. Os meteorologistas afirmam que as chuvas que atingiram o estado foram causadas por uma frente fria e devem seguir por todo o fim de semana. A previsão é de continuidade ainda no decorrer do final de semana, sendo que na capital, a partir do domingo, a gente já começa a observar o sol voltando aqui para a nossa capital. E a chuva causou estragos também no interior do estado, na região da Chapada Diamantina. O volume do rio que corta a cidade de Andaraí aumentou muito e ruas ficaram alagadas. Essas imagens feitas por moradores mostram a força da água com o aumento do volume do rio Baiano que corta a cidade de Andaraí. Segundo a Defesa Civil, choveu na cidade cerca de 150 milímetros nos últimos dias, volume esperado para todo o mês de novembro. Ainda segundo a Defesa Civil, essa foi a maior cheia do rio Baiano dos últimos 20 anos. Não há registros de desabrigados. Em Piripá, no sudoeste do estado, as ruas viraram um verdadeiro rio com correnteza forte. A água invadiu casas e muitos moradores perderam móveis e estabelecimentos comerciais, como este mercadinho, que teve prejuízo com perda de mercadorias. Em Caetité, a chuva também alagou ruas. A suposta advogada Kátia Raulino foi denunciada hoje pelo Ministério Público do Estado. As investigações apontam que há cerca de 8 anos ela se passava por advogada e professora de direito. A denúncia do Ministério Público já foi entregue à Justiça e acusa Kátia Raulino de uso de documento público falso, violação de direito autoral e fraude processual. A investigação começou em agosto, quando ex-alunos da acusada de uma universidade particular de direito formalizaram a denúncia de plágio. Os alunos começaram a denunciar essa professora
porque eles apresentavam o TCC e ela assinava aqueles TCCs como se ela tivesse realizado, como se fosse ela que tivesse elaborado aquele TCC. Então, esse é o primeiro crime, é o crime de plágio. Uma dessas alunas é Solimar. Ela foi uma das primeiras advogadas a denunciar Kátia Raulino. Por videoconferência, ela conversou com a nossa equipe. Todos sabem o momento tenso que passamos, quantas idas em delegacia, quantas provas tivemos que recolher para poder enviar. E foi uma situação bem chata por você confiar numa pessoa. Então, assim, hoje eu estou aliviada, eu me sinto, de certa forma, justiçada. O Ministério Público pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Kátia Raulino e ainda a instauração de um novo inquérito policial. O motivo, de acordo com o órgão, é que existem indícios de outros crimes que não constam na atual investigação. Esse novo inquérito seria para apurar os 8 anos em que Kátia Raulino se fez passar por advogada. Ela poderá ser novamente denunciada porque se fala em falsificação de documentos, inclusive sobre a condição dela de advogada, de mestranda pela UFBA, de pós-doutorada, enfim, todo o currículo Lattes que ela dizia, né? Não sei se continua dizendo, parece que é falso. Até agora, todos os documentos que foram apresentados por Kátia Raulino são falsos, segundo a polícia. Inclusive o de bacharel de Direito, da Universidade Federal do Maranhão de 2007. A instituição informou que a acusada nunca foi aluna do local. Kátia Raulino ainda alegava ter mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas todas as universidades também negaram a formação. A suspeita já atuou como professora e coordenadora de faculdades particulares de Salvador, além de divulgar o trabalho nas redes sociais. Um dos perfis, que tinha mais de 180 mil seguidores, foi desativado. Kátia Raulino, que está em liberdade, ainda trabalhou por cerca de 1 ano no Tribunal de Justiça da Bahia, entre 2013 e 2014. Veja a seguir, no Dia da Consciência Negra, os desafios da representatividade dos negros na sociedade. Escuto bem, te escuto bem. Pois não. Tá ok. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o recurso do Ministério Público que poderia levar a médica Kátia Vargas a um novo júri popular. A médica foi absolvida da acusação de ter causado o acidente que terminou na morte dos irmãos Emanuel e Emanuele em outubro de 2013, no bairro de Ondina, aqui em Salvador.
O júri popular aconteceu em dezembro de 2017, 4 anos após o acidente. O Ministério Público informou que aguarda uma posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a negativa do TJ de enviar o recurso para apreciação do STJ. A Bahia teve um aumento de quase 30% no número de candidatos pretos eleitos nas eleições municipais. Mas mesmo assim, a representatividade do povo negro em postos de destaque na sociedade ainda é pequena. Uma luta histórica que deve ser destacada no Dia da Consciência Negra. Para enxergar o que Arthur reflete, o olhar não pode ser limitado aos traços, cabelo e tom de pele. Ele é o reflexo de um povo que luta para reduzir a desigualdade racial no país. Quando eu me vejo, eu me sinto feliz no lugar onde eu estou, mostrando que a gente consegue pertencer aos espaços. Dentista e criador de uma startup de saúde voltada para pessoas negras, esse baiano foi escolhido entre as 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo em um levantamento das Nações Unidas. Ele foi escolhido na categoria Saúde e Heróis da Covid-19, pela solução tecnológica de serviços voltados para a comunidade negra. É um negócio de impacto social, porque a gente trabalha com desigualdade no mercado, racismo estrutural, tanto pelo viés do profissional quanto pelo do paciente. Essa promotora é outra baiana na lista dos afrodescendentes mais influentes do mundo, pelo trabalho no combate ao racismo e à intolerância religiosa. 132 anos após a Lei Áurea, o fator raça segue sendo o fator preponderante de todas as desigualdades no nosso país, Ramon. Portanto, nós temos que trazer a questão racial como algo central, racializar de fato as discussões para conseguirmos ultrapassar o mero discurso. O empoderamento de uma geração de jovens pretos faz parte de um processo de resistência contra tantas tentativas de ofuscar a bela e rica cultura afro. Eu sou produtora de eventos, então ao contratar pessoas, eu priorizo por ter pessoas pretas iguais a mim, pessoas que se parecem comigo e que eu sei que têm menos acesso ao trabalho. A representatividade do povo preto em postos de destaque teve sim um avanço, mas ainda a passos lentos. As eleições desse ano são um exemplo. Mesmo que o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores pretos eleitos tenha aumentado em relação a 2016, eles ainda representam apenas 5% desses cargos. Muito pouco para um país em que mais da metade da população é negra. Eu espero que daqui para frente, que a gente alcance mais lugares. O tronco ainda existe. Hoje ele vem configurado totalmente num preconceito. É uma sensação ruim, porém a sensação de querer vencer, de querer mudar isso é maior. E ainda sobre os desafios da representatividade dos negros na sociedade, eu converso agora com a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis. Boa noite, secretária. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos acompanham. Secretária, eu queria começar falando sobre as principais conquistas. Quais são as principais conquistas do povo negro na Bahia que a gente pode comemorar nesse Dia da Consciência Negra? Primeiro, dizer que esse é um desafio constante, porque o racismo estrutural continua estabelecendo lugares de privilégios e desigualdades profundas para a população negra. Das conquistas, a gente demarca o Estatuto da Igualdade Racial, que faz a previsão de cotas nos concursos públicos do Estado para a população negra. Também a nossa edição da Década Internacional Afrodescendente, com previsão de edital. Esse ano foi muito importante trazer essa ferramenta para gerar sustentabilidade e renda à população negra. E também o compromisso do combate ao racismo institucional, porque, como vimos, tanto da sociedade, não só da população negra, mas todos precisam estar envolvidos, e também as instituições. Ter no PPA do governo do estado da Bahia esse compromisso, isso é uma grande conquista para celebrarmos todos e todas. A senhora falou sobre denúncias de racismo, como é que tem sido isso, os registros de casos de racismo no estado ao longo desse ano, comparado aos anos anteriores, como é que vocês da secretaria estão acompanhando esses casos? Então, nós funcionamos através do Centro de Referência Nelson Mandela, mesmo em tempos de pandemia, mantivemos os nossos serviços aí orientados pelas autoridades sanitárias, mas sempre acolhendo as vítimas para prestar orientação e falar da importância da denúncia do crime de racismo e de intolerância religiosa e também prestar esse apoio psicológico, prestar orientação jurídica a essas pessoas que sofreram com racismo cotidianamente. Infelizmente, agora em 2020, nós já chegamos a 67 ocorrências sendo acompanhadas pela Rede Estadual de Combate ao Racismo.
Essa rede ela é integrada pelo Ministério Público, TJ, OAB, também a Secretaria de Segurança Pública e Defensoria Pública. Então, com tudo isso, a gente lamenta, no Dia da Consciência Negra, acordamos com uma notícia estarrecedora e é, de fato, o mal estrutural brasileiro, que não deve ser apenas do movimento social negro brasileiro Tarefa ou de algumas instituições, mas de toda a sociedade. Por isso a nossa campanha, que vozes negras mudam o mundo e atitudes negras mudam o mundo. Nós queremos trazer essa reflexão e perguntar, e a sua? Vamos combater o racismo estrutural e entender que enquanto ele lastrear essa base de representação de poder, teremos esse número aí bastante difícil. Tá certo, secretária. Que resultado das eleições. Obrigada. Obrigada, senhora. Sem dúvida, é uma luta de todos nós. Obrigada, boa noite. Veja a seguir, consumidores tentam economizar com compra antecipada de Natal. Os supermercados já estão abastecidos com os principais produtos da ceia. O professor e pesquisador em comunicação política da UFBA, Wilson Gomes, lançou hoje o livro Crônica de uma Tragédia Anunciada, Como a Extrema-Direita Chegou ao Poder. A obra fala de política brasileira através de uma coletânea de análises e comentários de política publicados no Facebook entre os anos de 2013 e 2018, quando aconteceu a eleição para presidente no país. Wilson Gomes é doutor em filosofia e autor de diversos livros e artigos sobre comunicação política. E a gente volta a falar sobre o Dia da Consciência Negra agora com a jornalista e apresentadora da Rádio Band News FM, Maria Lorena Alves. Boa noite, Lorena. Você acha que há alguma evolução aí na ocupação de negros no mercado de trabalho? Como você vê hoje essa representatividade? Oi, Carol. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Band Cidade. Olha, Carol, eu acho que teve uma evolução, mas a gente está caminhando ainda em passos lentos, né? A gente percebe que muitas vezes o dirigente tem a opção de contratar um branco e um preto com as mesmas qualificações e esse dirigente vai escolher o branco. Por que isso acontece, né? Isso, inclusive, foi comprovado em uma pesquisa divulgada hoje pela consultoria LCA, que consolidou dados do IBGE e mostrou aí uma diferença recorde no mercado de trabalho entre brancos e negros. Essa taxa de diferença atingiu 5,45 pontos percentuais, a maior desde 2012. Então, é uma situação que precisa ser combatida, né? A questão do racismo estrutural aqui no país, que infelizmente é muito forte, a gente vê todos os dias. Em relação à representatividade, Carol, eu acho que as coisas estão melhorando também. Eu, na infância e na minha adolescência, não tive exemplos, tantos exemplos assim, nas revistas, né, na TV.
E isso dificultou meu processo de identificação como negra e meu processo de autoestima. Hoje eu vejo que as coisas melhoraram, né? A gente precisa se ver mais nos lugares, principalmente nos lugares de destaque, para que isso ganhe força, né? E a gente mude o nosso curso, a nossa trajetória. É preciso que a gente se veja muito mais. Eu ocupando aqui esse espaço, na rádio também como âncora, sempre recebo mensagens aí nesse sentido de que é bom, né? Se ver jornalistas, aí possíveis jornalistas, e eu acho que a gente está abrindo o caminho sempre, né? Sem dúvida, você é um exemplo disso, né? É uma representatividade que está aí para justamente mudar toda essa história. Obrigada, viu, Lorena? Parabéns, claro, pelo seu trabalho, por estar aqui todo dia. Obrigada, viu, mais uma vez. Boa noite. Obrigada a vocês pelo espaço e a gente continua, claro, falando sempre sobre esse assunto. Tchau, tchau, Carol. Com certeza. Tchau, tchau. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, os produtos da ceia já estão nas prateleiras dos supermercados. Especialistas alertam que o importante nesse momento é pesquisar. Os produtos que fazem parte da ceia de Natal já estão nas prateleiras dos supermercados, mesmo faltando mais de um mês para a data. Quem gosta das delícias natalinas já pode começar a se deliciar, ou mesmo planejar as compras do fim de ano. São itens como o queijo do reino, frutas cristalizadas, castanhas, amêndoas, panetones, chocotones e espumantes. Dona Estela gosta de ir ao mercado com antecedência para poder pesquisar. Pesquisar e comprar com antecedência, às vezes até deixar para o meado, porque está mais em conta. A gente já vai guardando em casa, né? Vai no mercado, no outro, ver a diferença, já fica mais fácil. O ideal é usar o tempo daqui até o Natal para planejar os itens que irão para a ceia. Em seguida, fazer o orçamento. E o mais importante, pesquisar. Primeiro planejar, isto é, o que realmente você precisa ou o que você deseja. É bom colocar isso, né, na sua frente, na sua pauta. E a partir daí, utilizar essas possibilidades todas para pesquisar e para também fazer uma avaliação. Será que realmente isso é necessário? As aves natalinas, como o peru e o chester, também já estão à venda, assim como o pernil e o tender, que também são itens esperados na ceia. Neste supermercado, que fica no Costa Azul, a expectativa é de um crescimento entre 10% e 15% nas vendas neste Natal. Para quem vai comprar com antecedência, é necessário olhar a data de validade dos produtos e armazenar de forma correta para não perder. Tentar não cair nas armadilhas, né, de promoções, que você vai adquirir um produto que até não é perecível assim a curto prazo, mas você não olha a data, aí você compra em quantidade, sai comprando porque é promoção e de repente chega lá na frente e você vê que você comprou muito do mesmo. Então todos esses cuidados são importantes. Mas nem todo mundo antecipa as compras e prefere garantir os itens mais perto da data. Não faço tanto planejamento e não faço tanta pesquisa de preço, não. A gente já deixa mais para, faltando aí uma semana, 10 dias, fazer a compra desses itens de Natal. Deixa para a véspera porque não adianta pesquisar antes e comprar depois. E na véspera sempre tem uma promoção, alguma coisa assim. Escolhe os produtos, tem mais oferta de produtos e tudo mais. Nas últimas 24 horas foram registradas 23 mortes por Covid-19 aqui no estado. Agora o total de óbitos desde o início da pandemia já chega a 8.061. A taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrica na Bahia subiu para 67%. E de UTI adulto está em 60%. Veja a seguir, no futebol, o Vitória não passou do empate com a Ponte Preta e o Bahia enfrenta o Bragantino daqui a pouco. E ainda as lives que vão animar o fim de semana.